Um pouco depois da minha conversão, eu comecei a estudar a Bíblia e eu tinha muito medo de ler Apocalipse, porque eu ainda não sabia do que se tratava aquele livro. Eu achava que era um livro sobre somente juízo. Toda vez que chegava no último livro da Bíblia, naquela última parte, eu pulava, eu não lia. E eu comecei a falar para Deus, Deus, eu quero entender esse livro, eu não quero ter medo de ler ele, né? E as pessoas sempre falam que é um livro difícil de entendimento, que você não consegue entender, que ele fala de forma figurada. E eu comecei a buscar, né, por entendimento, eu comecei a ler, mesmo que eu não entendia. Eu comecei a ler com o coração aberto. Eu falei, Jesus, me ajuda a entender, me dá sabedoria para entender. E foi acontecendo assim aos poucos. Deus foi me mostrando, me dando entendimento da palavra. É um medo do juízo, né? Do que está por vir, de não saber. Mas olha como Deus foi gracioso. Ele nos deixou escrito o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer. Então, só basta a gente seguir, a gente ler. Aí, a partir desse momento, eu fui entender que esse livro, ele fala da graça de Deus. E hoje, lendo Apocalipse, Deus trouxe à minha memória. Lembra, filha, quando você tinha medo de ler essa parte do meu livro? E eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo para vocês e dividir isso. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, outras pessoas também têm dificuldade nessa parte da Bíblia, quando chega o livro de Apocalipse. A gente não entende muito bem. Quando o tema é juízo final, eu acho que todo mundo fica meio pensativo, porque é difícil a gente pensar no fim. Fui uma pessoa que cresci num lar cristão, mas que eu não praticava, eu não lia a Bíblia. Então eu não conhecia o plano da salvação, eu não falava sobre isso, não era discutido isso dentro da minha casa. Então, quando eu comecei a conhecer isso, quando Jesus me revelou essas coisas, me revelou o plano da salvação, a Bíblia, que eu comecei a ler, eu vi que o livro de Apocalipse não era um livro de terror, e sim um livro de esperança para nós que somos cristãos. E eu não estou aqui falando de nenhuma placa de igreja, de nenhuma religião. Eu estou falando de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Eu estou falando de uma pessoa que desceu aqui na terra, que se fez carne, que morreu no nosso lugar, deu o seu sangue para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. E por ele hoje estamos livres, temos acesso a Deus diretamente. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava lá na ilha de Patmos. E essas revelações foi dada pelo próprio Cristo. Foi Jesus que entregou essas revelações para ele. Nós temos hoje aqui acesso a essas informações. Olha quão privilegiado nós somos. Nós podemos ler a palavra do próprio Deus. E Apocalipse é um livro que vai nos falar sobre os últimos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final. E para quem ama Jesus, o livro de Apocalipse não é um livro de medo, ele é um livro de esperança. É ali que Jesus diz que voltará para nos buscar, que terá o dia do juízo na terra, e nesse dia ele voltará. E ele vai levar com ele quem for dele, quem tiver o selo de Jesus, ele vai estar levando com ele. Então, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Jesus é o seu único Salvador, se o sangue dele está sobre a sua vida, você já tem a sua salvação. No dia que ele voltar, ou se você partir antes disso, você já sabe que você tem a vida eterna com ele. E lá em Apocalipse 22:12, Jesus disse, eis que venho sem demora. Com certeza essa é uma das partes mais lindas do livro de Apocalipse, porque ele promete que Jesus vai voltar e ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E também essa passagem não deixa de ser um alerta para aqueles que ainda não se arrependeram, pois Jesus voltará e nesse dia ele trará juízo sobre a terra, sobre aqueles que não creram na verdade, na palavra de Cristo, não receberam Jesus como seu Salvador. Jesus mudou a minha vida através da palavra de Deus. Eu aceitei Jesus, eu vivo a sua palavra. A gente tem o privilégio de ter a Bíblia, de ter acesso a ela, porém muitas vezes a gente a rejeita. Eu rejeitei por muito tempo e
A minha oração é para que Deus alcance todas as pessoas que estão ao meu redor, que essa verdade venha atingir mesmo a vida, o coração, e realmente essas pessoas ter a mudança, ter o encontro verdadeiro com Cristo, né? Porque Deus é amor e Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único filho dele. Jesus vem em breve. Aqui no livro de Apocalipse está escrito: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está voltando. Você crê?